A gente roda para fazer esse trabalho antirracista tão importante desde a primeira infância, que para a gente é fundamental. A gente acredita que ensinar essas crianças a se amarem desde cedo também é um ato de resistência muito importante. É isso, muito obrigada. Hoje a gente está fazendo o lançamento do livro organizado pela Jussara e por mim, e mais pelo Lucas Torres, que é o livro Tem Pano para Manga. Isso tem muito a ver com as nossas conversas em vários eventos de historiadores e historiadoras pelo Brasil afora. A gente percebendo que existem vários outros pesquisadores e pesquisadoras dedicados a pensar o trabalho têxtil, a história do trabalho têxtil. Então a gente começou a perceber vários pesquisando em várias partes do país, várias regiões do país, e a gente ficou acalentando durante muito tempo a possibilidade da gente fazer uma coletânea, né? E o nome é bastante apropriado, uma gíria que nós utilizamos, né? Tem pano para manga, e a gente entende que essa história têxtil ela ainda tem muito pano para manga. O livro é só uma pequena contribuição, né? Então a gente vai estar aqui, né, caso alguém tenha interesse em conhecer a obra. E também queria só mencionar, né, que eu tenho um livro publicado em 2016 chamado Memórias da Moscouzinho, né, que fala sobre os trabalhadores têxteis de Santo Aleixo, no segundo distrito de Magé, né? Inclusive havia uma grande rivalidade do ponto de vista da militância comunista entre Pau Grande e Santo Aleixo, qual que era Moscouzinho e qual que era Stalingrado, por conta das expressivas votações a candidatos comunistas nas eleições municipais e estaduais. Então acho que a gente precisa conhecer um pouquinho mais dessa história, e eu estou só mencionando aqui no livro de 2016, mas que a gente fez o lançamento no sindicato em Santo Aleixo, né? E que é um motivo de orgulho para a gente. Obrigado. Dizer que está sendo um prazer estar aqui. Meu nome é Jussara da Silva Barbosa de Mello. Estou aqui, né, para apresentar meu livro, que foi lançado em 2017, chamado Identidade, Memória e História de Santo Aleixo, Aspectos do Cotidiano Operário na Construção de uma Cultura Fabril. Esse livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado, né? Eu sou também, né, como Felipe, filha de pai operário, mãe operária, né? Já disse aqui, né, fui professora lá de Santo Aleixo, hoje sou professora da PUC do Rio de Janeiro, e tenho muito orgulho, né, de hoje estar aqui anunciando um livro publicado por mim, e que conta a história dos operários de Santo Aleixo. Operários comuns, tá? Operários comuns. Fala do cotidiano de operários comuns, como foi o meu pai operário e a minha mãe operária. Comuns. Eu não cheguei a ser operária. Meus pais, né, meu pai, ele fez muito esforço para que eu não fosse operária. Ele queria muito que eu estudasse. Eu estudei, fiz normal. Me tornei professora e ele ficou muito na época, né? Consegui passar para... Me tornei professora da rede estadual com 20 anos de idade. Isso foi motivo de muito orgulho para ele, né? E depois, por uma trajetória assim, muito difícil, acabei me tornando professora universitária. E tenho muito, muito, muito orgulho de ter tido meus pais operários e de ter registrado essa história aqui nesse livro. A primeira parte dele fala da história de Magé também, né? E a segunda parte fala desse cotidiano operário de Aleixo. Então, se vocês quiserem conhecer essa história, está aqui registrado. Muito obrigada. Meu nome é Márcio Russo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Lucimar pelo convite. O evento está sendo muito bacana. Estou gostando demais de participar. Eu estou aqui para lançar o meu primeiro livro e pela minha primeira participação em feira também. Então, para mim, é tudo uma primeira vez. Eu acho que a primeira vez acaba sendo inesquecível, porque você vivencia coisas que você não conhece, que você nunca passou, passa por situações, a maioria delas muito boas, algumas outras nem tanto, mas
tudo perfeitamente dentro do possível e do cabível. E para mim está sendo uma experiência muito enriquecedora. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Lucimar pelo convite e pelo evento. Bom, o meu livro se chama O Lagarto e Outras Histórias. Ele é um livro que mistura um pouco do que o pessoal falou aqui, porque ele se trata de contos, principalmente contos que têm uma base fantástica. São histórias separadas, são 22 histórias que eu desenvolvi ao longo de um certo tempo e que contam com questões de ciências, questões pessoais, de relacionamento, envolvimento de animais, brigas de duas uvas, porque uma delas está verdinha e a outra que é o rostinho da outra, enfim, são histórias dos mais variados tipos e eu procurei trazer assim um universo fantástico aliado com ciência e com uma mensagem no fundo. Então são histórias que podem encantar tanto os adolescentes, os jovens, como também os adultos. Cada um vai pegar uma certa profundidade, né, daquele conto, daquela história. E eu acredito que possa agradar a todos nesse sentido, né? Eu escrevo desde pequeno, eu sempre fui muito interessado em leitura, gostava de ler de absolutamente tudo. Como fui o primeiro filho, o primeiro neto, não tinha muita companhia, eu mergulhava nos livros e lia de tudo. Até enciclopédias, que minha mãe estava dentro. Dicionário, enciclopédia, e acabei desde pequeno desenvolvendo algumas histórias que se perderam com o tempo. Eu escrevia nos cadernos de estudante, e aí você, criança, não tem muito cuidado com essas coisas. Eu acabei perdendo muita coisa. Inclusive, outro dia, a minha irmã me lembrou de uma história. Você lembra dessa história assim que você me contou? Eu falei, não. Não, você me contou, a gente estava lá na casa da nossa avó, e tal, uma história que eu tinha escrito e que eu não me lembrava mais. E eu acho que essas experiências da infância acabaram contribuindo também para esse tipo de desenvolvimento que está aqui agora na forma desse livro. Então, aquele que quiser conhecer, está lá, estamos aqui nos estantes. Eu agradeço muito pela atenção a todos. Eu me chamo Ana de Mello, eu sou doutora em História Política e minha pesquisa é sobre os indígenas. E aí os livros que eu tenho aqui são tanto de histórias locais dos indígenas, quanto de um período específico, né? Esses dois livros, Entendendo os Indígenas na História do Brasil, fala do período imperial, que é um período um pouco esquecido, né? Pela historiografia com os indígenas. Então esse livro tem o fomento da FAPERJ, né? Ele é um livro de coletivo, eu organizei, mas ele é um livro coletivo de vários artigos de especialistas da história indígena no período na parte imperial. Esse livro aqui é um livro de fontes, né, também pela FAPERJ, que são fontes da Biblioteca Nacional, transcritas, né, para que outros pesquisadores possam ter acesso sem ter que ir na Biblioteca Nacional, nos manuscritos. E foi um trabalho muito árduo, né, que geralmente é a lápis, muitos documentos se perdendo. Então eu tenho muito carinho por esse livro, porque eu acredito que está guardado um pouquinho da nossa história. E o último, que eu tenho um capítulo, é esse livro sobre Jacarepaguá, que é de onde eu venho, né? Esse livro, o meu capítulo é sobre os tupinambás de Jacarepaguá, que era um povo que habitava, né, antes da colonização. E tem outros capítulos falam sobre a Baixada de Jacarepaguá, com os cinemas, com os hospitais, né, de reclusão, como o manicômio Juliano Moreira, o Curupaiti para hanseníase, o de tuberculose. Então, Jacarepaguá, né, tem até uma música que fala que é longe pra caramba, mas a gente questiona aqui nesse livro que é longe pra caramba para quem, né? Porque a gente tem que dar valor ao nosso lugar. E aí eu achei interessante que ele esqueceu de falar, mas eu vou fazer aqui uma divulgação do Paulo Santos, que conversa com o meu livro de Jacarepaguá. Ele é o fotógrafo oficial aqui da FLAM, mas que mostra tanto a Baixada de Jacarepaguá ali no meu, quanto dele, mostra uma baixada bonita,
para a gente desfazer, né, pelo menos eu, como sou da Baixada, a gente tem aquela ideia da Baixada lugar de violência, né, da periferia. Ele mostra nesse livro, como nós buscamos também nesse livro de Jacarepaguá, mostrar a beleza desses lugares, né, que parecem tão esquecidos, mas que tem a beleza, tem história, né, e ele aqui, as fotos deles têm a explicação dos lugares, também é um livro histórico. Então, ele esqueceu de trazer de falar que ele é escritor também? Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Costa, quer dizer, Júlio Sérgio Moreira Costa, mas conhecido como Júlio Costa. Estou aqui hoje para lançar 2 livros, são meus bebês, são os primeiros livros, solo. Como autor, participei de 2 na Universidade Federal, estava cursando mestrado, que estão lá no stand, tá? Vocês podem ir lá conhecer. Eu escrevi o capítulo 8 e 1. Cristianismo e Judaísmo Antigos, e no capítulo 7, na História Social da Intolerância Religiosa no Brasil, organizado pelo Ivanildo Santos e Mariana Gil. Eu sou pastor e Rogério e trato da questão da negritude na minha igreja. Okay? Trabalho com essa questão, com esse debate, com essa questão de combate ao racismo. Os 2 livros, esse aqui, História da Comunicação Social nas Políticas da Cidade, que é fruto da minha monografia da graduação. Eu sou graduado em Comunicação Social, Cidade e Propaganda, tá? Concluí em 2013 e se tornou esse livro. Esse outro aqui é um livro de memória, onde eu conto um pedacinho da minha infância. Quem já leu, adquiriu o livro e leu, diz que quando lê é remetido à sua própria infância. Então está fazendo um sucesso tremendo. Vai lá no meu stand lá para dar uma olhada, uma olhada, por favor. Tá? É isso. Mas eu estou dividindo meu tempo aqui de fala hoje, trazendo uma atração para todos nós. É o Antônio Vantuil, Seresteiro de Magé. Ele veio aqui, ele vai recitar uma poesia sobre Magé, vai colocar uma música aqui, uma seresta que ele canta, para vocês ouvirem aqui. Magé, terra de trovador e de cantor jogador de futebol. Foi num caminho de pau grande que o Mané ficou esperando por ela e ela não apareceu. Chovia, ele ficou todo molhado, ficou tão contrariado quando isso aconteceu. Será que ela não tem um pouquinho de consideração com aquele que jogou na seleção? Eu sei que ele vai partir, mas breve voltará a morar em Pau Grande outra vez, aqui no cemitério de Pau Grande, e aí para esse mundo todo. Eu tive o prazer de jogar com ele. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraçam. Não há recordação que não tenha seu fim. Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim, assim. Já tive a sensação
viu, Luzimar? Inclui nas atividades culturais. Eu acho que a gente está num padrão de idade entre 12 a 16, 17 anos, certo? A gente está nessa faixa etária, né? Então, como eu disse, eu sou escritora há algum tempo. Eu escrevi meu primeiro livro com 14 anos de idade, né? Eu fui uma criança negra numa escola particular. E eu, infelizmente, sofri racismo religioso, né? Eu me iniciei com 12 anos no candomblé. E no candomblé, para quem não sabe, a gente tem o hábito de cortar os cabelos, né? Raspar a cabeça pela representação de uma criança, de um neném. Nem todo neném raspa o cabelo, não é mesmo? Então a gente representa isso na nossa iniciação. E com essa idade, basicamente, meus colegas de turma falaram que eu tinha câncer por eu servir ao diabo. E eles não entendiam muito bem da minha religião, né? Enfim, eu sou uma pessoa meio teimosa que gosta de arrumar brechas, né? Para conseguir chegar a alguma coisa positiva. E com 14 anos, eu comecei a escrever o Apaixonada por um Exu, que é basicamente uma das entidades, uma das caricaturas mais demonizadas da minha religião, né? Então, na época, minhas colegas de turma, de outras turmas também consumiam muitas fanfics, consumiam muitos livros relacionados a romance, etc. E aí eu basicamente pensei, e se eles olhassem para Exu de uma outra forma? Não de uma forma didática. Exu é isso, Exu é aquilo, e aí você vai num terreiro de candomblé e entende e tudo mais. Eu basicamente não escrevi um romance, mas eu procurei fazer de uma forma que as pessoas se envolvessem emocionalmente com essa entidade, escrevendo um livro a partir do ponto de vista dela sobre a gente. Então, basicamente, o próprio Exu conversando com a gente, os leitores, né? Enfim, basicamente, eu queria perguntar aqui, quem é médium? Alguém é médium aqui? Alguém é de alguma... Legal! Ninguém? E se eu falar para todos vocês que todos nós somos médiuns em algum grau? Ou a gente sonha, ou a gente sente, ou a gente ouve, né? Enfim, o livro ele vem trazendo essa reflexão, né? E aponta essas questões. Perfeito. É um livro feito para a nossa geração, um livro que conversa, né, com a geração dos 14 aos 18 anos, né? E eu espero que toque vocês não só na questão de olharem para a religião de matriz africana de uma forma diferente, mas que, gente, eu só tinha 14 anos e eu escrevi um livro. Eu acho que basicamente também uma forma de inspirar vocês e dizer que vocês também podem fazer qualquer coisa, serem o que vocês quiserem, independente da idade. Então, é basicamente isso. Eu só tenho que agradecer a todos que tiraram tempo para me escutar. Quem quiser saber mais sobre o meu livro, ele está na Amazon, está no Clube dos Autores, está também na Biolivre e também na barraquinha do moço que está vendendo capivara. Tá bom? Enfim, agradeço. Sonhem alto, não tenham medo de sonhar, não tenham medo da idade de vocês, entendeu? E é isso que eu tenho para dizer. Muito, muito, muito obrigada. Eu só tenho um pouquinho de minuto, mas quem depois quiser ouvir minha história, eu vou na escola, tá? Eu estou fazendo todo o processo de qualquer escola. Eu disse lá atrás que de caminhão, de avião, a pé, de carrinho de mão, nós não vimos, porque esse objeto livre precisa estar na mão das crianças. Não importa como vai chegar, mas é a melhor coisa que se tem um livro. Bom, meu nome é Maria do Carmo, mas todos me conhecem como Maria Chocolate. A minha história não é igual a dela, né? Então a gente tem aqui uma neta e uma avó, né? Eu tenho mais
60 a mais, passando um pouquinho de 70. Com um corpinho de 15, é claro, né? É isso que tem que ser, né, gente? Então, esse era o meu sonho. Eu vou começar pelo livro, falando do livro. Porque eu não vou contar minha história só na escola de vocês, tá? Porque aqui não vai dar tempo. Então, o meu sonho, um dia, era ter um livro para mim, só para mim. Porque o livro, para mim, era uma coisa que eu não pude ter em minhas mãos. O livro não chegou na minha casa de uma forma que era para mim ficar com ele guardadinho. O livro ele chega quando uma enfermeira pegava o livro dela e levava para minha casa para contar para minhas histórias do livro. E aí ela levava para casa e eu ficava muito triste. Mas tinha uma coisa boa, porque quando eu estava com muita fome, tinha que dormir com fome, e minha mãe pedia para a gente fazer o sinal na cruz para poder conseguir dormir, era o livro que me salvava. Porque na hora de dormir com fome, nenhuma criança, adolescente, ninguém consegue dormir com fome. A fome dói a alma. E foi neste momento, era nesses momentos que o livro, e um que eu não me esqueço, eu não sei falar o nome direito do autor, vou ver se vocês alunos aí sabem, era o livro A Memória do Cabo de Vassoura. Mas eu lembrava dessa história, mas eu só queria lembrar das histórias lindas, porque as histórias que Cabo de Vassoura servia para bater, que virava, na ponta dele virava o chicote, não dava para sonhar, porque aí eu não conseguia dormir mesmo, porque doía muito. Mas quando eu sonhava, os lugares que o Cabo de Vassoura ia viajando, naquele caminhão, naquele ônibus, todos os lugares, ai gente, como eu sonhava, como era lindo. Eu conseguia dormir por outro dia e trabalhar. Trabalhei pra caramba. Muito, muito, muito. Estou aqui. Criança pode trabalhar assim. Mas não é trabalhar forçado, não. Lavar a louça, lavar a roupa, cuidar das suas coisas. Isso está lá no ECA que pode. Criança tem que estudar sim. É direito dela, tem que brincar. Mas criança tem que fazer as coisas certas. Obedecer seus pais, ouvir os professores. Prestar atenção em sala de aula, pegar o telefone e guardar na bolsa, porque o professor está ali para ser amigo. E foi isso que eu fui. Por isso que eu sonhei. Não faz isso que eu vou esquecendo o que eu estou falando. Então, por isso que eu digo para vocês que foi este objeto que eu sonhei. E com este objeto, a história que está aqui sendo contada é a minha história. Eu não tenho que contar a história do outro. Eu tenho que contar, que nem você fez, a sua história. Porque a minha história eu preciso dizer sim, que eu sofri racismo, que eu apanhei nas escolas, que meus amiguinhos puxavam meu cabelo sim, que meus amiguinhos batiam em mim, diziam que o meu cabelo era fedorento, que a minha cor era fedorenta, que chamava de macaco. E tem gente que ainda faz isso, ainda hoje comigo. Vocês acham que eu saí hoje com esse vestido lindo que eu ganhei? Muita gente não rindo da minha cara? Sim, gente. Eu cheguei na São Cidadania chorando, porque zombaram de mim na rua. E olha o que nós estamos comemorando. Comemorando não, pedindo reparação hoje. Então, escrever nossas histórias, dizer o que nós passamos, dizer o que nós sofremos, e levar esses livros para a mão dessas crianças e dizer para elas que dentro do livro ele tem esse direito de você escrever o que você quer, você vestir o que você quer, fazer o que quiser na sua vida, desde quando você respeita o outro. Você só não pode respeitar o direito de vir das pessoas, mas quando você respeita, você pode ser quem você quiser. Está terminando. Então, vou só deixar mais uma dica para vocês.
Eu tenho uma coisa que eu faço, que muita gente me chama de chata. E vou terminar falando da biblioteca, não vou nem ler o livro. Que me chama de chata. Hoje, eu sempre gostei muito de cerveja. Tá? É porque eu estou de amarelo não, tá? Sempre gostei muito de cerveja. E depois eu comecei a entender que para mim tomar uma cerveja, se eu tenho uma biblioteca dentro do meu quintal, uma instituição, um bloco, um balé literário dentro do meu quintal, eu tenho que ser exemplo. Não tenho? Sou professora, eu tenho que ser exemplo. Então eu comecei a fazer, sabe o quê? Levar minha caneca de louça para os bares. Hoje eu não tenho nem torção aqui, eu não tenho minha caneca de louça, não. Eu tenho uma caneca de... Olha onde o chocolate seduziu, ó. Minha caneca é desse tamanhozinho agora. Quando eu quero, eu sempre beber. Mas não faço mais isso. E não deixo nenhum adolescente, nenhum menor de idade me servir e comprar para mim. Eu demorei para entender, mas eu entendi que eu tenho que fazer isso. Cada um entende o que tem que fazer. Eu entendi isso. E me sinto bem melhor assim. E aí, o livro veio para isso. Lancei esse livro o ano passado e já está nascendo feijão suculento da Maria, feijoada suculento da Maria de chocolate. E esse livro ele vem para sustentar a biblioteca. Tá bom? Para comprar lanche, para comprar material de higiene. E é isso, gente. O nosso sonho, a gente tem que buscar, mas sem atrapalhar o coleguinha do lado. Fazer bullying é a palavra mais linda que se fala no bullying, né? Antigamente era brincadeira de criança. Não é. Em sala de aula, todos são iguais. Não existe criança bonita e nem feia. Todas as crianças são bonitas. Não existe isso. Nós é que fazemos acontecer isso. Então vamos prestar atenção como a gente educa, vocês que são adolescentes, que estão com uma criança do lado, como diz para essa criança o que é lindo. Porque um dia disseram para mim que o amarelo não combinava com a cor da minha pele. E eu estou me sentindo linda, esse amarelo, e a minha neta está sentindo linda no vermelho. E vocês com essas camisas amarelas, com as pontas amarelas e brancas também estão lindos. Muito obrigada e desculpa pela minha passada de horário.